crime neste país? Por que não temos liberdade de nos expressarmos e de questionarmos determinadas figuras do nosso sistema político? A luta da esquerda é pelo monopólio da mentira, da manipulação e da desinformação contra aqueles que prezam pela liberdade de sempre buscar a verdade. Essa poderia ser uma das frases que define o que nós estamos vivendo nos últimos anos em nosso país. Nos últimos dias, o mundo do BBB Brasília ganhou capítulos internacionais. O empresário bilionário Elon Musk jogou luz sobre os desmandos e a perseguição que são impostos pelo judiciário a todos que não são amigos do rei. Eu sou a Geisiane Freitas e esse é o Na Veia. Aqui eu te conto que não querem que você descubra, mas que você precisa saber sobre política e atualidades. O debate sobre liberdade de expressão no Brasil esquentou. E com certeza vale muito mais do que um tweet de 200 caracteres. Estamos falando da sua liberdade de ter acesso a notícias, opiniões e análises. Pode comparar. Neste momento, a Gazeta do Povo é o único jornal que ainda se posiciona. E isso só é possível porque a Gazeta conta com uma comunidade com mais de 100 mil assinantes. Se você ainda não assina a Gazeta, pode entrar no link na descrição ou no QR Code na tela para liberar seu acesso agora por R$ 1,90 por mês nos 2 primeiros meses. Esse é o valor para conhecer a qualidade do conteúdo da Gazeta. Você vai ver que a Gazeta respeita a sua inteligência e quer a sua liberdade. Se não gastar, pode cancelar quando quiser. Mas eu duvido, porque eu tenho certeza de que para você a liberdade importa. Nós estamos assistindo o mundo ver pela primeira vez com clareza que o Brasil vem sofrendo atentados contra a liberdade que são protagonizados pelo nosso judiciário. Tudo começou quando o jornalista americano Michael Shellenberg fez uma publicação no X, o antigo Twitter, no dia 3 de abril, em que publicou sobre as remoções de pessoas das redes sociais, censura de conteúdos e de prisões arbitrárias. No dia 6 de abril, o dono do X, Elon Musk, respondeu ao antigo tweet do Alexandre de Moraes com a seguinte pergunta: por que vocês exigem tanta censura no Brasil? Além disso, Elon Musk diz que as restrições impostas por Alexandre de Moraes a usuários seriam retiradas dentro do X e que o ministro do STF deveria renunciar a seu cargo, uma vez que vem tomando medidas autoritárias dentro da Suprema Corte. A resposta que a Suprema Corte e o ministro Barroso, que é presidente do STF, deram a Musk foi aquela narrativa de que o Elon Musk estaria se intrometendo na soberania brasileira. O engraçado é que, na semana passada, o Lula estava com o presidente da França, com direito àquelas fotos ridículas naquelas paisagens verdes, fazendo negociação com esse presidente. Ademais, nós sabemos que não é de hoje que ONGs ambientais têm os seus fundos financeiros alicerçados em fontes internacionais. Para entendermos um pouquinho do que está acontecendo no nosso país, eu preciso trazer para a nossa conversa um conceito sociológico muito importante: o conceito da alienação. Karl Marx explica em sua obra que quando o proletariado não está consciente do seu estado de opressão, ele está em um estado de alienação e ele reproduz a consciência burguesa. É daí que vem aquela famosa frase de Paulo Freire, que diz o seguinte: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar um opressor. Tanto Karl Marx quanto Paulo Freire identificaram que é preciso ganhar no campo cultural para que assim no campo da política se tenha êxito. O que os marxistas perceberam com o passar do tempo é que a classe que eles chamam de proletariado se beneficiava com o capitalismo e que esta era muito mais plural do que um simples esquema de antagonismo de classes que foi desenhado lá atrás por Karl Marx. Um dos principais pensadores que defendia essa tese foi o comunista italiano Antonio Gramsci. Para ele, a revolução comunista não aconteceria de uma forma armada e radical, mas de maneira gradual por meio de uma revolução cultural. O objetivo final seria fazer com que a população fosse comunista sem sequer saber o que é comunismo e tampouco saber que ela é comunista. Nessa nova perspectiva marxista, os meios culturais são vitais para a sobrevivência da ideologia. Assim, os espaços ocupados são as escolas, igrejas, funcionalismo público e, claro, os meios de comunicação. Por anos, o grande bloco de comunicação
foi a única forma de ter uma opinião política publicizada em nosso país. Na década de 80, por exemplo, um certo sindicalista metalúrgico do ABC de São Paulo concorria ao cargo da presidência contra Fernando Collor de Mello. Após o debate na emissora Globo, Lula acusou a gigante da comunicação de favorecer Collor no debate e de sujar a imagem dele. Há alguns cientistas políticos que concordam com tal hipótese. O fato é que o vencedor daquele embate foi o Fernando Collor de Mello. Com o advento das redes sociais, foi a primeira vez na história que as pessoas tiveram verdadeiramente e legitimamente voz para apresentar seus princípios, valores e para debater a respeito de suas perspectivas políticas. Foi a primeira vez que campanhas feitas na internet foram capazes de colocar dentro do aparato político candidatos. Por isso que assusta quem está no poder. Podar a liberdade de falar, de expressar, é o mesmo que podar a liberdade de pensamento. Toda nação que cala vozes porque é mais conveniente, cala também a possibilidade intelectual de pensar novas perspectivas políticas. A democracia só pode ser pujante justamente quando todas as vozes são ouvidas, principalmente quando essas vozes falam contra quem está no poder. Não existe crime de opinião. Opiniões não podem ser perseguidas, tampouco criminalizadas. O óbvio precisa ser dito. Se não há embate de ideias opostas acontecendo livremente dentro de um país, não há democracia. O que é ser um conservador? Vamos ver um vídeo que explica bem o que é a Gazeta. Você vai entender melhor o que é o jornalismo que nós fazemos. Opinião para mim é dizer o que eu penso. Nas minhas colunas na Gazeta do Povo, em vídeos, entrevistas. Vejo o que está acontecendo e interpreto. Lembro da história, das centenas de livros que eu já li e penso no contexto atual. Se eu não falo o que eu penso, não é opinião, é só uma ideia. Que o pessoal do politicamente correto não quer que ninguém conheça. Por isso, faço o convite para você assinar a Gazeta do Povo, para acompanhar a minha coluna e o noticiário mais independente do Brasil. Opinião com coragem é aqui mesmo. Você sabe o que é ser conservador? Tem vários jeitos de explicar, mas um deles parece se encaixar bem com o que vivemos hoje em dia. É querer construir uma vida com valores que nos tornam melhores e não com a inversão de valores que está na moda. Ódio do bem, corrupção para o bem do povo, drogas para a recreação, educação para doutrinar. Você também percebeu que tem algo de errado nisso? Na Gazeta do Povo, nós acreditamos que o bem faz parte de cada ser humano. Estão dentro de nós as condições para escolher um caminho de crescimento. Por acreditar nisso, produzimos um conteúdo único no Brasil. Noticiário com valores. E nós precisamos hoje de mais apoio do que nunca, porque é muito difícil ser uma voz isolada. Assine e apoie a Gazeta do Povo.